Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho aqui comigo para um bate-papo o professor Regis de Oliveira, que dispensa apresentações. O professor hoje é advogado, mas já foi desembargador, político. Sou mais tempo, tenho mais tempo de advogado agora do que de desembargador. Ah, é, professor? É. Muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Pois é, foram passagens aí muito interessantes que eu tive, não só na magistratura, que foram 31 anos, desde escrevente de cartório. Fui escrevente de Eli Lopes Meirelles, veja só. Escrevente de sala de audiência. 31 anos na magistratura? Francis Davis e Eli Lopes Meirelles, eu era o escrevente dos dois. E depois fiquei na magistratura 31 anos, no judiciário, vamos dizer assim. Tá bom. Entre entrada e saída, 31 anos. Aí, passagem rápida pelo Congresso, foram 2 mandatos, e a advocacia, desde então, da minha aposentadoria, na época não tinha nenhuma exigência de espaço solto, né, de quarentena, já podia advogar direto. E sou advogado há mais tempo do que fui no judiciário. Então, 30 anos já na advocacia. Bem sucedida, na verdade. Fiz grandes amizades na advocacia. Tenho grandes amigos, seu pai é um deles. E também todos os ex-presidentes, e todos eram meus amigos. Né? Só somei amigos, graças a Deus. Quantas carreiras, professor? Pois é, foi o judiciário, o legislativo, né? E o executivo também, fui vice-prefeito. E a universidade. Né? Prefeito interino de São Fui Paulo? Prefeito durante alguns dias, né? E depois também na universidade, né? Na academia também, fiz todos os concursos possíveis e imagináveis lá. Mestrado, doutorado, livre docência, adjunto, titular. E agora, felizmente, estou livre disso tudo. O senhor era titular de Direito Administrativo da Direito USP. Financeiro. Direito Financeiro, Sim. Direito Financeiro e agora aposentado. Claro, já peguei lá os 75 anos da USP. Caí, na verdade, nos 70, né? Era 70 ainda? 70 ainda. Mas continuo dando aula lá. Ah. Continuo dando aula porque você assina lá um termo de compromisso com a faculdade e você pode dar aula tanto no bacharelado quanto na pós-graduação. Eu só dou pós-graduação, bacharelado não mais. Professor titular sênior. Titular sênior, é isso aí. É esse o rótulo que nos dão lá. Mas é muito, muito prazeroso, sabe? Esse contato ainda hoje. Não digo mais com os alunos de bacharelado, porque aí a diferença de idade é muito grande. Mas na pós-graduação, onde eu tenho lá bons alunos, todos qualificados, como advogados, juízes, alguns orientandos também? Tenho orientandos. Eu tenho agora, estou terminando agora 3 mestrados. Aí, que legal. Esse mês de agosto eu tenho 3 defesas de mestrado e também um doutorado, que tem até um prazo um pouco maior, mas isso me dá muito prazer, de dialogar com as pessoas, de conversar e fazer palestras, né? Palestra, porque aí você ouve coisas novas. Eu fiz outro dia uma palestra interessante sobre inteligência artificial. Que eu comecei a dar uma estudadinha nisso aí, me entusiasmei, pediram para eu falar sobre isso, uma reunião de juízes em Campo Grande. Aí eu fui, fiz uma palestra, só que eu faço um paralelo, né, entre a inteligência artificial na estrutura jurídica como um todo e também as emoções. O último livro meu agora, saiu há uns 4, 5 meses atrás, As Emoções do Direito. Isso me deu um prazer espetacular de fazer isso, sabe? Porque como é que eu digo todas as decisões, todas, eu cheguei a essa conclusão. Judiciário, legislativo, executivo e em tudo mais, sociedade civil, tudo é emoção. Então, que interessante. Eu chego a dizer, seguindo alguns autores espetaculares, tal como Spinoza, por exemplo, né? E David Hume também, em que eles dizem o seguinte: todo mundo diz que nós decidimos com a razão. Ele falou, não é verdade. Nós temos as emoções que estão no nosso interior, e também Freud também acaba falando isso, né? Porque nós temos, no Freud, voltar um pouquinho, no Freud nós temos o id, o ego e o superego. O id, que é a revolução que está no nosso interior, o ego, que é o nosso contato com a sociedade, e o superego, que é a sociedade que nos restringe. Lembro das aulas do professor Albino Lima. Pois é, e o ego fica aqui nesse meio, nesse confronto, né? A partir daí, eu comecei a raciocinar, como o juiz, daí pega o Recasey Cites na sua filosofia, ele diz, o juiz primeiro decide, depois ele vai arrumar sustentação para a sua decisão. E você vai ver, isso é verdade. Você pega o processo, você lê o processo, não, vou condenar, ou vou absolver. Depois, agora eu vou arrumar os fundamentos para fazer isso. Então, a justificativa racional
ela vem depois de uma decisão emotiva. Hum. Veja só, como eu fui deputado também 2 mandatos, eu aprendi lá isso. O Congresso Nacional é uma caixa de repercussão da sociedade, um canal de controvérsias e de confrontos a todo instante em que as emoções estão à flor da pele. Qualquer decisão. Vamos agora falar em reforma tributária, não precisamos ir longe. Sim. Meu Deus, quem vai ficar dentro ou quem fica fora? Todo mundo quer ficar fora. Uhum. Isso é emoção pura. São os interesses que movem a sociedade. E há um livro do Hirschman que fala sobre o direito e as emoções, direito e as pretensões. Nesse confronto, o que prevalece realmente é a decisão emotiva. Então, se eu tenho um amigo e eu quero, por exemplo, deixar que os advogados continuem pagando pela pessoa jurídica e não física, Tá. como os médicos, dentistas, todo mundo, todos os profissionais liberais, não querem pagar pela física, querem pagar pela jurídica. Claro, eu vou lá brigar por isso. Isso é motivo, porque o normal seria o quê? Todo mundo paga igual, todo mundo paga, faz o seu trabalho, presta o seu serviço, vende sua mercadoria e paga, acabou. Mas não, os interesses ali são confluentes nessa reforma tributária. E aí eu cheguei à conclusão, então, no judiciário eu não tenho dúvida que é assim, que a emoção prevalece. No legislativo eu não tenho a menor dúvida. E no executivo pior ainda. O executivo é que lida com a emoção no dia a dia, né? Ele está aí, os integrantes do Poder Executivo estão nas ruas, recolhendo pessoas. E é muito comum você falar em ajuda pela solidariedade, né? Eu lembro que eu escrevi um livrinho sobre gastos públicos e nele eu digo o seguinte: o prefeito está passando na rua, vê um cara lá abandonado, jogado na rua, ele chama o secretário: precisamos resolver isso aqui, como é que vamos resolver isso? Mas não tem verba. Vamos fazer um financiamento, então. É um gasto público decorrente do quê? Da emoção. Emoção de solidariedade. Então, as emoções é que nos movimentam, sabe? Sempre, sempre. Depois se arruma os motivos para justificar a sua decisão já tomada. Não sei se é certo ou se é errado, mas a mim me parece assim. Talvez a pergunta não seja se é certo ou errado, mas é um fato. As coisas sempre ocorrem assim. Então eu vejo isso no direito todo. Nas emoções, nas disputas, por exemplo, eu fiz concurso aqui na USP, concurso para não só a livre docência, mas depois a titularidade, né? E aquilo tudo, você imagina quando eu prestei concurso sozinho, ainda bem. Tá. Mas você imagina prestar concurso com mais 2 ou 3, os confrontos são fantásticos. E a banca vai decidir que jeito? A banca é mais amiga de um, mais amigo de outro. Sempre assim. Aqui nas disputas internas, na Ordem dos Advogados, por exemplo, aqui na ASP, a coisa é mais pacífica. Mas na Ordem, quando as coisas aquecem, os sentimentos aquecem, tudo é emoção. E a política agora? Então, tudo é emoção pura, 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 pura. O cara vai fazer 1000 promessas para ganhar o teu voto, vai fazer, depois chega lá, não faz aquilo que tem que fazer. Então, a emoção, na minha ótica, esse é o livrinho que eu soltei agora, né? Faz uns 4 meses, As Emoções e o Direito. Isso deu um pouco com os psiquiatras aí também, li a obra de Freud e também a neurociência agora, né? A neurociência tem tido muita força agora na análise do cérebro humano, como é que esse cérebro se manifesta. Sistema 1, sistema 2. Exato. Então, veja só, isso tudo para dizer que o direito não é assim racional. Nem o Estado é racional. O Estado não é racional. Nem nada é racional, na verdade, né? Voltamos ao sentido da bestialização? Não, claro que não. Não é isso. Na obra do Spinoza, ele diz, como é que eu tenho liberdade? Né? Como é que eu tenho busca da felicidade e a liberdade? A liberdade, para ele, é o controle que eu tenho emotivo de afastar as emoções negativas, para eu ter só as positivas. E aí eu tenho a minha busca da liberdade, que tanto os gregos postulavam, né? A ataraxia, para poder chegar a um ponto de satisfação plena. Então, veja só, eu tenho que dominar os sentimentos ruins para ter os bons. Aí eu tenho liberdade e tenho a garantia de estar numa sociedade apropriada. Isso tudo, para mim, é muito... Não é novo, claro. Essa peça que eu escrevi aí, ficou em cartaz, O Deus de Spinoza,
6 meses no Teatro Itália e depois 2 meses no Teatro Ola, no Shopping Higienópolis. Como Pra mim, chamava a peça? O Deus de Spinoza. O Deus Spinoza. Isso. Que legal. Ficou 6 meses agora. Acabou agora, acabou há pouco tempo. E agora deve voltar, porque nós estamos negociando com o município, que o município fique com a peça, compra os direitos da peça, né? E também a outra, que é o Julgamento de Sócrates. Esse não tá ainda no teatro, mas vai passar já já. E uma outra que eu estou escrevendo também, sobre o Giordano Bruno. Então, são 3 peças que caminham no mesmo sentido. Spinoza, quando ele faz no livro 2 da sua ética, ele fala só sobre as emoções. Tudo. Ele define as emoções. E é muito curioso que ele diz, eu vou provar a maneira dos geômetras. Então, o livro dele é uma obra geométrica sobre as emoções. Quer dizer, uma coisa de doido. Mas lê que vai. Você vê como é que o raciocínio tem fundamento ali, né? Depois, você pega outros autores também que partem por aí, no mesmo sentido. Giordano Bruno, a mesma coisa. Ele também vai dizer, e aí por isso que ele foi condenado e queimado, né? Sobre o entendimento da inexistência de um Deus em outro espaço, e que Deus é a própria realidade, é o mundo nosso aqui, é o cosmos. Tá. Deus é o cosmos, é o nosso cosmos, é onde a gente vive, e aqui é que a gente tem as emoções todas, e são emoções, e o Spinoza diz isso, todo mundo analisou a emoção até agora, mas de um ângulo que não é o real. Eu vou analisar as emoções como elas são. Então ele dá espetacular. O Maquiavel fala a mesma coisa. Maquiavel tem lá, fala, todo mundo fala da sociedade como se não fosse a sociedade. Eu vou falar sobre o homem real. Marx, na sua ideologia alemã, ele diz exatamente isso. Todo mundo fala de um homem que não é o homem. Eu vou falar do homem real, do homem de carne e osso. Ele tem essa expressão, o homem de carne e osso. Então, todo mundo pensa em termos assim, ideológicos, né? Mas pensa de uma outra forma, não vê o homem como ele é, o homem real, o homem que está aqui na sociedade, o homem que está dormindo embaixo de ponte, é o homem que está aqui andando, tomando chuva, é o cara que está batalhando a sua vida ali. Tá. Esse é o homem real, esse é o homem. E é para isso que a sociedade tem que destinar suas atenções via orçamentária. Né? Tudo isso aqui para falar... Tudo isso para falar gente aqui, chegar... Mas aí, onde é que você resolve o problema? Você pode ter ideologias unindo, diferentes. então, a especialidade de sempre do professor, o orçamento, com esse novo campo de estudo, como que o professor uniria a emoção na hora de construir um orçamento? Pois é. O orçamento é exatamente a concentração das emoções. Como é que eu resolvo onde eu vou destinar a verba pública? Eu tenho que destinar, eu não tenho escolha agora, porque o parágrafo único do artigo 6º fala que o vulnerável tem que ser atendido obrigatoriamente pelo poder público. Certo. Depois você tem como princípios fundamentais da República, no artigo 1º, fala lá sobre o princípio da inserção de todos na vida pública. Não é bem isso, mas mais ou menos isso. Depois, o artigo 3º fala exatamente isso, quer dizer, que é a destinação de recursos para os desiguais. Então, você tem pelo menos 3 dispositivos na Constituição que obrigam a decisão política que você vai tomar lá na frente no orçamento anual. Você prepara isso no plano plurianual. O orçamento tem 3 fases, né? São 3 orçamentos, na verdade. O plano plurianual... Com prazos diferentes, né? Com prazos diferentes. O plano plurianual vale por 4 anos. Depois você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é apresentada no primeiro semestre, para aprovação até o segundo, até agosto. Tá. Em agosto, você tem que encaminhar a lei orçamentária anual para aprovação até dezembro. Então, isso se passa em termos de decisões. E como é que você vai decidindo isso? É pela razão? Não. Não é pela razão. Eu vou dar um exemplo concreto meu. Quando eu fui deputado, eu estava passando na sala do relator, não importa o nome de ninguém, nada, não nos diz respeito aqui. Estou passando na sala do relator, nem me lembro mais quem era o relator, na verdade. Então ele falou assim, Regis, estou fechando aqui, você quer que ponha dinheiro para alguém aqui, algum recurso para alguém e tal? Eu falei, olha, Hospital de Câncer de Jaú, vamos pôr verba para lá. Quanto você sugere? Eu falei, não sei, o que você puder aí. 30 milhões, tá bom? Eu falei, põe 30 milhões. Bom... E Jaú recebeu. Não recebeu tudo, porque eu acompanhei depois. Conseguiu receber lá 6, 7, 8 milhões, não sei quanto mais. Mas pôs no orçamento. Quer dizer, veja, tipicamente uma verba emotiva. O cara, sei lá se tinha um pouco de respeito por mim, ou quis me agradar, não sei. O que você quer que põe? Põe isso aí, né? E tudo é assim. Tudo é assim.
eleição é assim, eleição mais do que nunca. As emoções vêm à flor da pele. Briga, conflitos, litígios, mortes. Veja agora, né, o que se passou na Venezuela. Sim, né? Uma sim. coisa dramática aquilo. Quer dizer, ilusão pura. O homem conseguiu iludir o mundo todo. Uhum. Né? E conseguiu falsear a eleição. Autodeclarado. Acho que as coisas se passaram assim. Se passaram, também não sei, não posso garantir porque eu não estou lá. Nem acompanhei isso, né? Mas mais emoção do que aquilo lá, o povão indo para a rua. Como tivemos aqui também, emoções fortes, né? Na eleição passada, na eleição retrasada, a emoção vem à flor da pele na política. E isso tudo se reflete no orçamento. Quer dizer, como é que eu vou... Eu tenho ideologias diferentes, claro. Ideologia é muito interessante. Todo mundo confunde ideologia com outras coisas. Ideologia é uma forma de tapeação. Né? Isso diz o Marx e diz também a Marilena Chaui. Marilena Chaui, não é que ela diz que é tapeação, eu estou grossificando a coisa aqui, né? Pera um pouco. Então, ela tem um livrinho sobre ideologia que eu recomendo a todo mundo a leitura. Um livro de 60 páginas, mas é espetacular, espetacular. Onde ela diz, a emoção é sempre o jeito que eu tenho de captar a vontade do outro, de captar a simpatia do outro. Então eu tenho que iludir o outro. Tá. Eu tenho que dizer certas coisas que eu sei que não são verdadeiras, mas que eu faço com que o outro acredite que sejam. E essa é a minha ideologia. Então eu tenho que conquistar o outro através de um discurso que pode ser rico, pode ser pobre, mas eu tenho que captar a simpatia do outro para que ele me acompanhe. E aí eu domino. Então eu digo, na campanha política, vou destinar verba para os pobres, eu vou incluir, vou fazer um trabalho de inclusão social. Todo mundo me acompanha. Olha, eu vou acabar com essa favela aqui, vamos ilustrar essa favela, vamos pavimentar a favela, vamos iluminar a favela, blá, blá, blá. Depois eu não faço mais nada. Mas nisso eu já captei a simpatia de todo mundo. Então é um discurso fácil para que eu tenha possibilidade de ter preponderância sobre o outro. E depois vem o outro aqui também, olha, eu acho que eu tenho que defender os valores da sociedade, blá, 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 e faz um discurso de direita. Mas eu não posso ignorar que também tem os pobres, blá, blá, blá. Então, mais libertária. Isso aí eu tenho aí confrontos de esquerda e de direita que são confrontos ideológicos e, portanto, emocionais. Mais emotivo que tudo isso é a religião. Não há mais nada emotivo que a religião. Sim. Quando eu apelo para um Deus transcendente, para um Deus que vai te curar, para um Deus que vai trazer felicidade para todo mundo, blá, 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 é uma ilusão pura. Né? É uma ilusão pura, mas que hoje tem um predomínio muito forte na literatura, no Congresso Nacional. Nada se passa lá no Congresso Nacional se não tiver apoio dos evangélicos. Uhum. Eu acho isso um horror, quando você mistura política com religião. Né? Por quê? Porque a religião ela é sempre emotiva. Ela é sempre, eu não digo que é odiosa, mas ela é sempre tendenciosa. Então, você quer voltar para um passado de não permitir o aborto, de não permitir jogo, de não permitir casamento de homossexuais. Isso é de um atraso brutal. Eu acho o seguinte, o Estado não tem que interferir na vida de ninguém. O Estado não tem que dizer o que eu faço com o meu sentimento. O sentimento é de afeto. Né? Se eu quero ter uma relação heterossexual, eu tenho. Se eu quero ter uma relação homossexual, eu tenho. Ninguém tem nada com isso. Nada. Digo mesmo da religião. Eu não posso proibir a religião, mas cada um que tem a sua, mas que não aborreça do outro. Uhum. E o que fazem aí os fanáticos religiosos? Não vou apontar agora o dedo para ninguém, mas pegam as religiões africanas, que são as menos favorecidas. Por quê? Porque é uma religião de negros. Então há esse anátema, né? A pessoa fala, isso é religião de preto, religião de negro, não faz nada. Né? Isso é um absurdo, um escândalo que a nossa sociedade permite isso. Né? E invadem, quebram os orixás que estão ali representados pelas estatuetas, né? Invadem casas, invadem terreiros, proíbem, vivem numa restrição brutal. Por quê? Porque essa religião africana não conseguiu ainda uma representação muito forte no Congresso Nacional. Quem conseguiu? O evangélico. Então, esse é o que tem a força de influenciar decisões do Estado, né? Emotivamente. Pura emoção. Você vai dizer em aborto, por exemplo, não pode ter o aborto, isso é uma decisão da mulher.
A mulher faz o que ela quiser com o corpo dela, ninguém tem nada com isso. Absolutamente nada com isso. Se eu adoto uma religião, que seja uma religião evangélica, se eu vou para o islamismo, ninguém tem nada com isso. Ninguém pode perseguir islâmico, ninguém pode perseguir as religiões africanas, candomblé, umbanda, nada. E não pode proibir o católico, só que o católico você quer mais coisa que os católicos, que a religião católica fez ao longo dos séculos. Uma coisa de doido. De doido. Como é que chama lá o que eles fizeram? A perseguição da Idade Média? Inquisição. A Inquisição, que é mais do que a Inquisição fez. Há livros dolorosos sobre a Inquisição, terríveis sobre a Inquisição, especialmente a espanhola. E a portuguesa, que refletiu aqui também. Então você tem religião é emotiva. Sexo é emotivo. Você tem sentimentos que são nossos, que também são emotivos. Como é que você pode ter um homem racional? Puramente irracional. Não tem. O Estado não é racional. Olha. O legislativo não é racional, o executivo não é racional e o judiciário não é racional, na minha ótica. Mesmo com todo esse caldeirão, tecnicamente falando, o orçamento ainda é competência do executivo. Mas aí que tá, o legislativo está tomando um pouco. Por emoção. Por quê? Porque emendas... não só as emendas individuais, que são corretas, que são adequadas, mas as emendas de bancada, que são inconstitucionais, e as emendas do relator são absolutamente inconstitucionais. Chamado a se manifestar, o Supremo disse, bom, não é bem assim, mas deixa, desde que dê a origem e a finalidade e aponte o autor, tudo bem, pode ser. Era o problema do orçamento secreto, aí agora não é tão mais secreto assim. Isso não é decisão nenhuma. A decisão era a inconstitucionalidade daquelas emendas do RP9. Isso. Segundo, decisões de emenda de bancada. A bancada não pode apresentar emenda ao orçamento. Quem apresenta emenda é o indivíduo, é o deputado. E mais. Então, até aí eu vou aceitar a emenda do parlamentar como emenda possível, tem previsão constitucional, tudo certinho. Perfeito. Depois veio outra Constituição e obriga o pagamento das emendas individuais. Eu também cedo nisso aí, também estou de acordo. Agora, quando vem emenda de bancada, não existe emenda de bancada. A bancada não pode apresentar emenda nenhuma. E mais, então essa emenda que introduziu a emenda de bancada é inconstitucional e as emendas de relator são todas inconstitucionais. Porque não tem base nenhuma na Constituição. O que diz a Constituição? Quando apresentada a proposta orçamentária, o deputado pode apresentar emendas. Ponto. Pode, claro que pode. Pode, deve. Se ele tem o poder de propor, ele tem o poder de emendar. Então, pronto. Ele pode apresentar. Aquelas emendas têm que ser pagas. Por quê? Antigamente havia a odiosa prática de o parlamentar apresentar as emendas e o Congresso e o Executivo só pagar quando ele votasse de acordo com o governo. Então, isso aí criava uma dependência brutal do deputado em relação ao Executivo. Veio a emenda, acho que 95, se não me engano, não me lembro mais a emenda que veio, e disse, a emenda é obrigatória de pagamento. Aí ficou a emenda vinculativa. Estou de acordo, perfeito. Emenda de bancada, não pode, porque a bancada não pode apresentar emenda no orçamento. Então, se ela não pode apresentar no orçamento, ela não pode ter emenda depois. Então tem que estar fora. E também a emenda do relator, pior ainda, inconstitucional, totalmente inconstitucional. Agora, quem que propõe? Eu já propus a 200 pessoas que apresentassem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. Claro, nenhum partido político vai apresentar. Por quê? Porque isso os beneficia, né? E hoje estão ganhando uma fortuna. A fortuna do PL hoje tem quase 1 trilhão para a campanha política. É um mundo de dinheiro. Entendeu? Então, o legislativo está tomando espaço do executivo. E o executivo está sendo resiliente a isso. Por quê? Porque não quer o confronto. E o judiciário? O judiciário está esperando alguém que vá lá e diga que não pode. Nem emenda de relator, nem emenda de bancada. A única que eu concordo aqui, que é constitucional, é a emenda individual. Essa sim. Tem fundamento constitucional. As outras não. E ela é transparente, professor? A individual? A individual tem que ser transparente. Ela tem que ter o nome do deputado que apresenta, para onde vai, e agora mais ainda. É curioso, né, que eles vão tomando conta, como o legislativo vai tomando conta da coisa. Quando a emenda é destinada a município e a estado, você põe isso e ela se for para o município, já vai direto para o município. Nem tem que apresentar plano nenhum. Já vai direto, o 167A, se não me engano. A emenda 167A que foi acrescentada.
A emenda, eu apresento uma emenda lá para fazer um portão, aqueles portões de abertura da cidade, todo mundo adora isso, achou uma porcaria, mas todo mundo gosta. O prefeito ia lá, eu quero fazer um portão um portal de entrada e tal, tá bom, R$100 mil mais ou menos, custava. Então você põe aquilo lá. Aí, se for para o município, já não precisa mais fazer proposta nenhuma. O dinheiro já vai direto. É incrível isso. E o município faz, o município executa, sabe? Tudo bonitinho. Mas você mandar que o executivo, que o executivo federal passe para o executivo municipal uma campanha, sem passar por lugar nenhum, vai direto para ele. Está errado, está certo? É emotivo. Os caras acham que está certo. Se agrada o prefeito, o deputado faz uma bela média com o seu eleitor, com o seu prefeito. E também tem esses detalhes, quer dizer, da manipulação que isso tem, né, na cabeça do eleitor. Uhum. Dizer, tem eleitor que passa no portal, isso aqui é um lixo, onde se viu, tem tanta pessoa passando fome, blá, 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 e outro que gosta, está valorizando a minha cidade, a cidade é minha, eu entro aqui, vejo um portal bonito. Enfim, nós estamos num mundo de emoções. Na minha visão, hoje, é um mundo de emoções. E nesse mundo de emoções, como o professor vê, pegando um gancho com o que já foi falado, a questão dos vulneráveis, do orçamento em relação à proteção dos vulneráveis? Primeiro, agora, obrigatoriamente, os vulneráveis previstos no parágrafo do artigo 6º têm que ter destinação específica de verba. Foi uma emenda, não era assim? Emenda constitucional, não era assim. Tá. Emenda do Bolsonaro ainda, no período do Bolsonaro. Mas não foi ele. Ele mandou um projeto e o Congresso inseriu isso na emenda constitucional, foi aprovado e hoje está na Constituição. Quer dizer, foi um grande passo, que obriga agora os vulneráveis a ter recursos próprios, tem destinação de recursos. Então, veja, você tem que armar uma estrutura orçamentária e os países assumiram muitas atribuições, muitas, imensas. Antigamente você não tinha nada disso, que eu digo sempre nas palestras que faço aí, né? Na época do grego, era fazer barco e fazer arma, só. Uhum. É o que eles precisavam, barco para atacar os outros, só para se defender, e arma. Depois, começaram a fazer construções, muros, para evitar invasões. A muralha da China veio para isso. Todas aqueles palácios que a gente viu, não os palácios, mas as estruturas todas de defesa. O cara fazia pontilhão, punha jacaré aqui embaixo, água, poço, né? E estava lá em cima as estruturas de defesa. Hoje você não tem mais esse problema, você mudou completamente as necessidades públicas, mas o Estado vai passando a assumir isso. O Estado nunca se preocupa com a saúde das pessoas, cada um que se virasse. Com a segurança também não. A segurança na cidade, cada um que se defendesse. Aos poucos, ele vai. Quando Roma teve necessidade de atacar outros, ele teve que fazer estrada. A Via Ápia está lá para provar isso. Depois, hoje, o Estado assumiu tanta atribuição que é uma loucura. Uhum. Ele faz quase tudo, interfere em tudo. E quer interferir até na sexualidade das pessoas. Interferir até se a pessoa faz aborto, se não faz aborto. Tem esse conflito agora que está se passando aí de uma menina de 13 anos que está lá, o pai quer, o pai não quer. É uma coisa de tudo. Isso tudo depende do Estado, meu. Isso é decisão exclusiva da mulher. Só dela e mais ninguém. E o gênero também, felizmente, né? E os exemplos que eles dão na Bíblia a relação homossexual, eu não me lembro a expressão que eles usam, se é pavorosa, é alguma coisa por aí. Os exemplos que eles dão é de um fato que ocorreu em Sodoma, quando Lote morava lá. O Lote recebia todo mundo, ele era um homem puro, né? Que era um homem tanto da igreja, da espiritualidade e tal. E aí 2 anjos foram visitar Lot, né? Lá. E o povo queria conhecer as 2 pessoas que foram visitar, os 2 homens que foram visitar Lot. Que a expressão era essa, conhecer que era a relação de homem com homem, né? Então, o que faz o Lot em Sodoma? Ele fala não. E aí ele tem uma decisão absurda. Ele fala, não, eu não vou dar os 2 homens para você, eu vou dar as minhas 2 filhas. E aí, bom, resolveu-se da seguinte maneira, né? E isso é que os evangélicos dizem que é a sodomia. Isso nunca foi sodomia, isso foi estupro. Os caras queriam conhecer
Conhecer significa essa relação de sodomia, né? E esse fundamento, portanto, bíblico não tem nenhum sentido. No fundamento mitológico, que eu fiz pesquisa sobre isso também, na mitologia você tem Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, onde se relaciona com Judu, Junkudu, uma coisa assim, era uma relação supostamente homossexual. Os grandes guerreiros de todos os tempos eram homossexuais. Você pega a Ilíada, quando vai o Aquiles com todo o seu poder, ele tinha um namorado, vivia com ele. Você pega Alexandre Magno, a mesma coisa, tinha. Você pega aí na literatura mundial, pega um monte de gente, você pega na arquitetura, na arte, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, os dois eram homossexuais. Então, mas o que eu acho? Que ninguém tem nada com isso. Cada um faz o que quer. Você viu o que o Leonardo produziu de beleza? O que Michelangelo produziu de beleza? Davi de Michelangelo, o Pietà, Moisés. Pô, esse homem deixou um legado para a humanidade espetacular. Hoje ele seria crucificado, ou há um tempo atrás. Na Idade Média eu ia matá-lo, com certeza, iam sepultá-lo, né? Então você veja, eu fui ter uma experiência interessante de matérias de viagem, eu adoro viajar, viajo bastante. Uma delas, eu fui para Marrocos. Tá. Em Marrocos, a homossexualidade não é admitida, não é aceita, as pessoas são mortas. Não sei como está hoje, estou falando de 15 anos atrás. Então, o que tem? Eu tenho um romance sobre isso, um romance que se chama o Mistério em Marrakech. Tá. O que se passa? Em Marrakech tem uma praça que chama Fina, F-N-A, Fina. Fina tem mais um nomezinho que eu não me recordo, Fina. Todos os dias, essa praça é tombada pelo patrimônio mundial, é uma praça maravilhosa. Todo dia, e está ao lado do Grand Bazar. O Grand Bazar está aqui, a praça está aqui, então, 5 horas da tarde, eles começam a montar a praça, todo dia. Precisam montar a praça, mesas enormes, que eles vão pôr comida, bebida, só não tem bebida alcoólica, né, porque é proibida, então eles têm laranjada de monte. Esse é o ponto fraco de lá, né? Mas tem, de qualquer maneira, laranjada à vontade, para quem quiser. Comida, e todos os artistas vão para essa praça. Vai lá o cara que está dominando a cobra, fica tocando ali para a cobra sair, e os macacos que ficam pulando de lá para cá, daqui para lá, e vem os dançarinos. E esses dançarinos são os homossexuais, que eles vêm porque eles podem cantar ali disfarçados de dançarinos. Então, é muito interessante isso. Então você vai, são danças maravilhosas. E não é um conjunto ou dois, são 10, 20 conjuntos que ficam cantando na praça. Por isso que a praça é tombada pelo patrimônio mundial, que é história pura, é tradição pura, é folclore puro. Então eles ficam dançando na praça. E dançam, danças maravilhosas. Então você percebe que os caras têm o tesão de dançar, né? Mas não podem. Fora dali, não. Porque aí seriam sacrificados, né? Então são coisas espetaculares, porque como o Estado não pode interferir no gênero, na sexualidade das pessoas. Cada um tem a sua e cada um que se divirta. Se a pessoa está feliz com aquilo, nós queremos matar a felicidade das pessoas. É incrível, né? A pessoa está feliz ali, está com a sua namorada, a lésbica, ou o queer, ou o homossexual. Cada um faz o que quer, meu Deus do céu. Ninguém tem nada com isso, né? E fica aí o Estado perdendo tempo com essas coisas. E aborto também é a mesma coisa, né? Aí dizem que não, que é matar uma pessoa, é assassino. Não é nada. Simplesmente aquilo foi produto de um ato ou impensado, ou violência, e que a pessoa não quer aquilo, ela não quer aquela vida para ela. Então, quanta coisa. Meu caro Rogério, tudo aqui, o problema é que as emoções nos dominam, sabe? Sim. Não a mensagem acho que ficou muito clara. Eu acho que sim, acho que deu aí para bem para. E isso é o que eu digo no meu livro, no meu último livro aí, As Emoções e o Direito, em que eu tento dar uma visão para as pessoas pensarem um pouquinho avante do nosso tempo, sabe? E aí quando eu faço exposição, eu falo da inteligência artificial, que é a dominação do robô, da máquina, contra as emoções. Eu faço um paralelo entre os dois, entendeu? Voltando para o início da conversa. Eu falei sobre isso em Campo Grande e fiz esse paralelo. Que interessante. Dizer, como é que nunca, portanto, a máquina vai conseguir superar o homem, não é? E há exemplos de inteligência artificial na antiguidade. Tem o Toro, que foi um boneco criado na ilha de Creta
por Hefestos, que era o rei dos infernos, para tomar conta da ilha. Era um robô que rodava a ilha inteira, transmitia mensagens para os donos da ilha. É coisa louca, é só uma questão de pesquisar, né? Olha. Professor, poderíamos ficar aqui mais algumas horas, mas o tempo... Nós estávamos pensando em não ter nada para falar, né? Olha só quanta coisa que veio à cabeça. A conversa, né? Foi longe. Veio a memória aqui. Uma última nota, então, professor. Agradeço a gentileza de ter feito Prazer esse podcast nosso. aqui. Para a gente tive a oportunidade aí de falar da minha obra literária, da minha obra teatral e também desse último livro que soltei agora, ao lado de estudo, juntando no mundo jurídico. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço bastante. Nós agradecemos. Prazer. Pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um episódio. Nos acompanhem nas redes e até a próxima. Um abraço.